Glórias a Jesus. Você pode se sentar, amém? Quero fazer, só dar uma palhinha aqui, né? Só dar uma palhinha. A gente teve a notícia ontem, né? Que um cantor, um adorador muito conhecido na nação brasileira, Sérgio Lopes, ele foi internado, né? Ele teve um AVC. Hoje, durante o dia, eu ainda não acompanhei as notícias, mas em honra a esse homem de Deus, né? Eu, quando me converti, há muitos anos atrás, eu tive a oportunidade de cantar uma canção dele que marcou o tempo da minha conversão. E eu quero cantar só um pedacinho da música aqui, para ficar registrado. O nome da música se chama Mar Vermelho. E, de uma certa forma, a letra da música tem um pouco a ver com o que eu quero ministrar para vocês na noite de hoje. Amém? Preciso ir além desse deserto, pisar na terra que o Senhor me deu. Exércitos perseguem o meu povo, e à minha frente um grande mar apareceu. Olhando ao meu redor, não há socorro. Em minha angústia elevo meu olhar e vejo uma nuvem que aponta para o mar. Por essas águas tenho que passar. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Enquanto eu não pisar na minha Canaã, eu não desistirei de avançar. Avança sobre as águas e o mar se abrirá. Se com a minha fé tocar nas águas, na terra prometida vou chegar. Amém. Glórias a Jesus. Aleluia. Pode dar mais um aplauso para Jesus? Alguém aqui conhecia essa música? Eu não. Não? Essa música é das antigas, né? É da época da minha conversão, lá de 1996. Amém? A gente cantava essa música no Santuário da Família, né? Que foi a igreja onde eu me converti, do Bispo Samuel, que já está com o Senhor. Mas, amados, vamos rapidamente para a palavra. Hoje é sexta-feira, aquele dia que você está louco de vontade, né, Joacir? De ficar agarradinho com a esposa. Se não está com essa vontade, tem que pedir a Deus a vontade, né? Porque casal novinho assim, né? Quem já é casal mais velho, né? Que já teve um monte de situações ao longo dos anos que muitas vezes contribuem, né, para pagar um pouco daquele primeiro amor do início do namoro, do casamento, né? Isso
tende a acontecer com casais que já estão mais tempo casados, né? Principalmente aqueles que não conseguem manter a chama acesa do primeiro amor, usando a criatividade de Deus, né? Não deixando criar uma rotina, enfim, às vezes a gente permite que uma rotina, coisa do tipo, e outras intempéries da vida e principalmente aquelas que fogem, né, ao nosso controle. Tem situações que acontecem na vida que fogem o controle. Você pode ser o melhor marido, investe na sua esposa, faz tudo por ela e vice-versa, mas tem circunstâncias que acontecem num casamento que você querendo ou não querendo acaba afetando, né? Acaba afetando. Vou citar alguns exemplos triviais, né? Uma enfermidade pode prejudicar bastante o casamento, né? Dependendo da gravidade da enfermidade, uma dificuldade financeira, né? Um problema com um filho, né? Então tem coisas que podem unir mais o casal e tem coisas que podem afastar o casal, né? Então, quem tem mais anos de casamento normalmente já passou por experiências desse tipo e a tendência é que isso vai dar uma apagada, né? Se não for realmente feito algo para reverter o quadro, né? Coisa que normalmente não acontece, né? Com um casal assim mais novinho, né? Com o Joacir, tem 2 anos de casado ou não tem ainda, oficialmente? Não. Oficialmente não tem 2 anos ainda, tem 1 ano, né? Eu celebrei o casamento dele, foi ano passado? Foi ano passado. Foi ano passado, então, quando é casal novinho assim, normalmente tá tudo funcionando, né? Eu me lembro que nós temos o hábito também de celebrar um retiro chamado um encontro para casais, né? Até faz um tempinho que nós não organizamos mais. Mas há anos atrás nós fazíamos pelo menos 1, 2 vezes por ano o encontro de casais, né? E eu sempre era convidado para ministrar no encontro de casais. E eu me lembro que eu estava ainda nos meus primeiros anos de casamento. E ali quando você está nos primeiros anos de casamento, normalmente é aquele fogo puro, né? Aquela energia e aquela paixão, aquela coisa toda. Então assim, eu me lembro que Deus me dava muita autoridade, né? Deus me dava muita autoridade para ministrar para casais, por causa daquele primeiro amor. Hoje, eu não sei, eu nunca mais fui convidado para ministrar num retiro de casais e coisa do tipo, só o Espírito Santo para poder testificar se eu teria a mesma autoridade. Mas a verdade é que quando a gente está no começo do casamento, é algo diferente, né? É algo diferente. A tendência é que a gente não tenha experimentado ainda esses desafios maiores. Mas eu creio que a autoridade ela está também em passar por essas circunstâncias, enfrentar esses desafios e permanecer, né? Porque a gente sabe, hoje uma das palavras que eu tenho ouvido homens de Deus ministrar, e eu mesmo já ministrei, sobre a questão do evangelho raiz e evangelho Nutella, né? Geração raiz e geração Nutella. Nós estamos vivendo um tempo hoje que existe uma geração Nutella. O que é essa geração Nutella? Essa geração Nutella é aquela geração que qualquer coisinha dói, qualquer coisinha reclama, qualquer coisinha murmura, qualquer coisinha é motivo para separar, qualquer coisinha é motivo para ir embora, sabe? É aquela geração frágil. É uma geração frágil. Essa geração Nutella, muitas vezes, diante de algumas circunstâncias, é tão frágil que não suporta e abandona o barco. Abandona o barco. Primeira tempestadezinha que vem, abandona o barco. Verdade. Antes de vir para cá, eu e minha filha, fui deixar minha filha na academia, a Anne Cristine, e a gente vinha conversando dentro do carro sobre
uma determinada cantora famosa, né? Que infelizmente o casamento dessa pessoa não durou, eu acho que mais do que 2 meses. Não estamos aqui, em hipótese alguma, para julgar ninguém, né? Quem sou eu para julgar alguém? Só Deus é que sabe o que aconteceu, né? Só Deus é que sabe. Eu não investiguei a fundo, não tomei conhecimento, não tenho esse hábito de ficar pesquisando, investigando a vida dos outros, né? Não é do meu feitio. Talvez até deveria, por ser uma cantora bem conhecida na nação, e a gente talvez deveria estar mais por dentro das coisas, mas a verdade é que eu não me sinto no direito de julgar ninguém. Agora, e nem quero fazer isso, né? Preguei aqui faz 15 dias atrás, eu acho, sobre não julgar, menos de um mês, né? Que há um só juiz, mas a verdade é que talvez esse exemplo nem deveria vir aqui à tona, mas enfim, eu dei esse exemplo porque a minha filha comentou, né? Pelo que a minha filha comentou, parece que havia uma questão de julgo desigual. Se isso é verdade, eu não sei, não fui pesquisar a fundo. Se isso é verdade, então, infelizmente, a coisa começou errada, né? Porque, biblicamente, julgo desigual não funciona. O que é um julgo desigual? Julgo desigual é quando a fé do casal é diferente, né? Eu preciso ter a mesma fé, eu preciso ter a mesma crença, eu preciso crer no mesmo Deus, eu preciso ter, dizia o pastor José Rodrigues, né? Presidente da Missão Carismática Mundial, é uma das pessoas que eu mais respeito na nação brasileira, né? Ele é um pai espiritual, é um dos grandes pais espirituais dessa nação. É ele que escreveu as cartas de Varanasi, né? Um dia vocês quiserem ver o que é Evangelho Raiz, pede para o pastor emprestar para você as cartas de Varanasi. As cartas de Varanasi são cartas que o pastor José Rodrigues escreveu para o Brasil no tempo que ele estava num lugar na Índia chamado Varanasi. Aquele lugar lá, tem um ditado que diz, né, que tem um lugar onde o diabo perdeu as botas, né? Já ouviu essa frase? Esse lugar aqui o diabo perdeu as botas. Varanasi é um dos lugares onde o diabo perdeu as botas, né? Porque o lugar é terrível. Para você ter ideia, as pessoas naquela cidade, elas tomam banho e tomam água de um determinado rio totalmente contaminado. Eu vi imagens no livro do pastor José Rodrigues, imagens de cadáveres flutuando no rio e a pessoa tomando água e se banhando daquela água ali onde tem cadáver flutuando. Então lá realmente é onde o diabo perdeu a bota. Na Índia? Na Índia. Que eu me lembro é na Índia. Varanasi pertence àquela região da Índia. E o pastor José Rodrigues, num dos livros dele que eu tive a oportunidade de ler, dentro dessa área de casamento, relacionamento, namoro, noivado, casamento, ele compartilha 5 segredos, 5 princípios para quem deseja ter um relacionamento saudável, um namoro, um noivado, um casamento saudável. E ali ele vai falar. Primeira coisa, a mesma fé. O julgo tem que ser igual, tem que ter a mesma fé. Eu preciso, de preferência, até que fosse a mesma denominação, né? De preferência que fosse a mesma denominação. Porque se eu estou numa fé, a pessoa na outra fé, ou eu numa igreja, eu estou numa igreja pentecostal e o meu namorado, a minha namorada está numa igreja tradicional, será que vai dar certo? Né? Então é importante que seja um julgo semelhante. Qual igreja tradicional, pastor? Católica? Não, uma igreja totalmente oposta, né? Por exemplo, um pentecostal, geralmente eles buscam os dons do Espírito Santo, falar em línguas, né? Em manifestações do poder do Espírito Santo, creem em sinais, prodígios, maravilhas. Uma igreja tradicional, geralmente a tendência é que não se busca muito o Espírito Santo, não, muitas delas nem acreditam
na manifestação de dons. Muitas delas não acreditam que eu possa ir orar por um enfermo hoje, aqui agora, e esse enfermo ser curado. Então, quando existe uma disparidade de crença muito grande, existe uma probabilidade maior de que esse relacionamento não vai dar certo, né? Então, isso são conselhos de um ancião, né? Não necessariamente precisa servir de regra. Deus não é Deus de regras, mas conselhos de um ancião, princípios precisam ser observados. Outra coisa que o pastor José Rodrigues fala é a questão da mesma temperatura espiritual. É importante para um relacionamento dar certo, né? É importante que os dois tenham mais ou menos a mesma frequência, a mesma maturidade. Às vezes acontece de um dos dois ali estar num nível espiritual extremamente alto, a pessoa está sonhando em ir para as nações, pregar o evangelho nas nações, e o outro não quer sair nem da cidade dele. Se ele tiver que sair da cidade para ir para uma outra cidade, se ele tiver que sair de um estado para ir para outro estado, ele já se arrepia de medo. Aí como que vai dar certo um casamento? A pessoa sonha em ir para as nações, e o outro lado não quer sair nem da cidade. Complicado, né? Então, aí, dentro dessa questão, já entrou uma terceira área, sonhos compatíveis, né? Sonhos compatíveis. É importante para um relacionamento dar certo, né? Eu estou só no mover do Espírito aqui, porque eu nem ia pregar sobre isso, mas deixei o Espírito carregar. Para um relacionamento dar certo, é importante ter sonhos compatíveis. Às vezes a esposa sonha uma coisa totalmente diferente do marido. O marido sonha uma coisa totalmente diferente da esposa. Um sonha, ou um sonha demais, o outro nem sonha, né? sonha e o outro não. E o outro não. Então, isso são coisas que normalmente a gente deveria verificar antes de casar, né? Antes de casar. É muito bom essa palavra que está vindo aqui agora, diretamente do céu, porque eu tenho uma menina de 15 anos, né, que está aí namorando, né? E a gente precisa realmente instruir, aconselhar, orientar o que a gente tem procurado fazer. E outras duas coisas que o pastor José Rodrigues ensina é a questão da bênção dos pais e a bênção de uma autoridade religiosa, né? A bênção de um pastor e a bênção dos pais. Então, para poder funcionar hoje, a geração que está aí, a geração Nutella, muitos começa tudo errado, porque não tem a bênção dos pais, não tem a bênção, às vezes, de uma autoridade religiosa, o jugo é desigual, o nível de fé, temperatura espiritual são diferentes, os sonhos são diferentes. Aí como que vai dar certo um negócio desse? Não tem como. Se o casamento durar 1 ano, 2, está no lucro, né? E geralmente não dura. Mas principalmente esses relacionamentos não duram. Por quê? Porque normalmente a casa não foi firmada na rocha, né? A casa não foi firmada em princípios da palavra de Deus. Quando os princípios são quebrados, né? Quando os princípios são quebrados, dá problema, vai ter problema. A verdade é, para não fugir muito o foco, né? Para não fugir muito o foco, é que hoje falta fundamento, falta alicerce, né? Falta base, falta doutrina, né? Para a geração atual, né? A geração anterior, ela era muito mais fundamentada, a geração dos nossos pais, né? Tem muito mais alicerce, muito mais fundamento. Vou dar só um exemplo para a gente mudar, porque senão isso nem era a palavra da noite, né? A minha geração, posso dizer, é uma geração muito mais estimulada à leitura de livros, leitura da Bíblia. A geração atual é mais vídeo, é filme, né? Não se lê tanto como antigamente, né? Eu imagino, eu não fiz nenhuma pesquisa sobre isso, mas quem tem acesso a números no que diz respeito à questão de venda de livros, eu imagino que deve ter caído absurdamente. Quem trabalha com venda de livros,
Se for comparar a geração atual com a anterior, eu acredito que a questão da venda de livros deve ter caído absurdamente, porque a geração atual ela é uma geração que é mais de ouvir áudios, vídeos, né? Tem até pesquisa sobre isso, eu já acompanhei, não tem tanta a questão da leitura. Tem hoje os e-books, né, que você baixa um livro digital, baixa no celular, baixa no computador para ler. Então a geração atual tem esse perfil, né, de acompanhar os e-books, mas ainda assim eu creio que uma grande parte esmagadora é mais de ouvir vídeo, de ver vídeo, né? Sem falar que amam ver filme, né? A geração atual gosta mais de ver filmes, séries na Netflix do que conteúdo da palavra de Deus. Geração, né, que tem Preguiça? De ler. Eu costumo dizer, eu vejo um filme a cada 3, 4, 5 meses. Eu não sei como é que alguns conseguem, eu não tenho tempo para ver filme. Eu gostaria de ver. Esses dias eu separei um tempo para ver o filme, eu consegui ver 30 minutos do filme, depois eu não consegui mais, né? Eu não vejo filme. Mas a geração atual ela é viciada em série, Netflix e filme. Que bom, né? Eu não consigo, né? Eu até admiro quem consegue, porque eu acho que quando você tem um tempo para assistir uma série dessas daí, você consegue fazer uma ponte, né? Uma ponte melhor, principalmente para quem é evangelista. Quem tem o dom do evangelismo, é importante a gente estar por dentro do que acontece na mídia, é importante estar por dentro, ler jornal, é importante saber o que está acontecendo no esporte, né? Estar por dentro do futebol, quem está liderando o Campeonato Brasileiro, como é que está a Fórmula 1, é importante. Quanto mais eu estou linkado com o mundo, com o que está acontecendo no mundo, os seriados, né, da Netflix e tal, isso para quem é um evangelista vai ter muito mais bala na agulha, né, muito mais munição na hora de compartilhar uma palavra. Eu confesso que eu preciso me ligar um pouco mais dentro dessa área aí, né, porque eu também tenho perfil de evangelista, mas esse evangelista dentro de mim está um pouco apagado, né? Ultimamente eu estou funcionando muito mais como líder apostólico, diante de tudo que eu estudei, e pastor, do que necessariamente e profeta principalmente, do que um evangelista. Mas eu tenho característica para isso também.